Olá, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão dos momentos com Jerônimo Mendonça. Alegria muito grande contar com vocês. Nós vamos, enquanto vocês vão chegando, João Carlos, Mari, sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fixar o comentário. Cláudia, boa noite. Família maravilhosa, um abraço para o Everton, um beijo no coração. É uma alegria contar com vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Opa, desfixar o comentário. Acontece algumas coisas tão estranhas com o Instagram, não sei porquê. Não estou conseguindo nem mandar aviãozinhos agora, acreditem. Mas deixa quieto. O João Carlos vai mandando um aviãozinho para mim. Não sei o que aconteceu, João Carlos. Sumiram os aviãozinhos aqui de baixo. E se eu mexer muito aqui, eu derrubo a live. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Vitor, boa noite. Então, não tem aviãozinho aqui, gente. Sumiu, não tem aviãozinho, não dá para acenar. Bora lá. Boa noite, Carol. Carol com foto nova do perfil. Então, sexta-feira, acabamos de fazer uma palestra agora há pouco, pela Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara. Lucas, um abraço para você. Deixa eu ver aqui, Camari. Um oi para o Lucas, ele está aqui, fala... Tia, porque ele não fala meu nome também. Ah, Lucas, eu não sabia que você estava junto com a Mari, mas Lucas, um beijo para você. Alegria de você estar fazendo parte desse bate-papo conosco. E hoje nós vamos conversar sobre a estrada, hein? Vamos ver o que o Jerônimo nos traz nessa reflexão que eu vou falar para vocês. É muito tocante, como todas as mensagens que o Jerônimo traz, viu? Com todas as mensagens. O Carlos chegou também. Boa noite, Carlos. Parabéns pela live da manhã. Como sempre, essa dupla dinâmica aí, Carlos e Natália, Natália e Carlos, trazendo reflexões tão oportunas para nós, às 9 da manhã, às sextas-feiras. Sejam bem-vindos conosco aí. Opa, devagar, que eu não vou mexer não, deixa quieto, fica sem aviãozinho, não tem problema. Mas tá estranho aqui, ó. Só dá adicionar um comentário, não sei o que aconteceu, mas tudo bem, vamos lá. Importante é a gente estar aqui. Estava falando para vocês que eu acabei de fazer uma palestra sobre o que é ser espírita. E realmente eu fiz depois que eu terminei a palestra, comecei a dar uma analisada do que eu falei em relação ao tema. Foi o mesmo tema praticamente da live que eu fiz segunda-feira pelo Joca Vieira. E é diferente. Quando você faz uma live, é totalmente diferente de você fazer uma palestra. O envolvimento é outro, a interação é outra, porque na palestra você está praticamente sozinho. Tem um apresentador e ele depois deixa e você fica sozinho. Você não fica, às vezes, acompanhando os comentários. Você não tem essa interação que você tem aqui pelo Instagram. A Flavinha está dizendo que já falou com o Murilo, está tudo ok, então deixa eu já fazer o meu merchan. Amanhã, às 8 da manhã, eu vou estar fazendo... Ô, João Carlos, a live eu compartilhei no meu Instagram em lives, a live que eu fiz na segunda-feira. E a palestra eu vou disponibilizar também, eu mando para você. Fica tranquilo, tá bom? Eu vou mandar para você tanto a live como a palestra. Aí você faz a comparação. Eu gostaria do seu feedback também. Que você é uma pessoa assim que conhece bem os meandros da doutrina espírita. E quando a gente fala o que é ser espírita, a gente faz várias reflexões. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. E eu queria falar para vocês o seguinte. Então, como a Flavinha falou que o Murilo já aceitou e está tudo ok, o que acontece? Amanhã às 8 da manhã eu vou estar fazendo uma live de apresentação do novo projeto, um projeto semelhante ao que eu fazia com o Minuto de Sabedoria, que eu dava o nome de Sabedoria dos Minutos, eu fazia uma inversão de nome, né? Só para não ficar igual. E nós terminamos a última mensagem 288 do Minuto de Sabedoria na segunda-feira, e na terça-feira nós fizemos uma live
de encerramento, trouxe aqui a Babi, que está começando um projeto semelhante, o Marquinho Faria e também a Gláucia do Momentos de Paz e Luz. O Marquinho e a Gláucia viviam repostando as minhas mensagens. E eu falei, pode repostar à vontade, porque na verdade eu só empresto a voz. Pode usar à vontade, pode compartilhar, não sou dono de nada nesse sentido. E amanhã, então, estou dando início a este projeto chamado E para o Resto da Vida, que é o livro do Wallace Leal Valentim Rodrigues, daqui de Araraquara, já desencarnado, atuou muito no Clarim, em Matão, foi trabalhador assíduo lá do Clarim, e ele produziu esse livro, E para o Resto da Vida, que é um livro de histórias infantis. São 38 histórias, mas na verdade histórias infantis, mas com conotação moral que serve para todos nós. E o Murilo, que tem o livro, que está lendo junto com a Flavinha toda noite, vai estar conosco. Eu vou começar a live, vou fazer a apresentação do projeto, vou estar lendo o prefácio, que não sei porquê, não estava na edição nova, mas o prefácio foi muito tocante e me chamou a atenção para fazer essa live. E aí depois que eu fizer a abertura, ter lido o prefácio, eu vou trazer o Murilo, e se der certo o Murilo vai ler para nós, vai falar para nós o que ele acha das mensagens e tudo mais, e o que ele vai trazer para nós, se ele puder, ler a primeira mensagem, que intitula-se A Balança. E esta mensagem eu vou começar a postar na sequência, terminada a live, eu vou fazer a postagem dela pelo Instagram e vai também estar no meu canal do YouTube. Então ficam convidados. Na sequência, às 9 horas, a Natália vai estar no perfil da Carlinha Machado. E aí tenho a dupla dinâmica, né, Martiele e Flavinha, no domingo, que vão estar no Pensamento Espírita, numa mensagem de Emmanuel, deste livro maravilhoso. Salvo engano, é Educação, né? Acho que é isso. Então, só que, gente, lembrando que as lives da Martiele pelo Pensamento Espírita começam sempre às 9. Só que, excepcionalmente, nesse domingo, acontecerá às 8h30, para dar tempo para terminar a live e a Flavinha se preparar para fazer o Evangelho no Lar, que todo domingo ela faz. Então, ficam esses convites para vocês. Então, só ela antecipou esse dia, João Carlos. Aí depois, se você quiser que ela antecipe para as 8h30, aí depois Bom, vamos pegar a estrada? Vamos pegar a estrada. É um título muito sugestivo. A estrada, a gente pode colocar a Estrada da Vida. Tem até a música, né? Não lembro. João Carlos deve lembrar até de quem é o cantor sertanejo, né? Nessa longa estrada da vida, né? Antecipou somente por causa da Flavinha. Beleza. Continuará sempre às 9 horas. É isso, Marte? Tá, só para a gente deixar bem registrado. Então tá, vamos lá, vamos ver essa história. A estrada. Ainda me vejo de calças curtas, na primeira carteira do grupo escolar e de Delfonso Mascarenhas, que já foi demolido em função do progresso e que deixou em mim recordações profundas de saudade. Naquela época, a nossa professora de português era a senhorita Terezinha, e apesar da sua graciosa juventude, dizia-nos com voz calma e maternal, embora o burburinho reinante: a hora que vocês quiserem, começamos a aula. Dona Terezinha olhava-me compadecida, vendo a fome estampada em meus olhos. A subnutrição constante fazia com que o meu pensamento estivesse sempre voltado mais para o prato de mingau com que Dona Isaura nos obsequiava do que propriamente para as lições pacientemente ministradas pela nossa bondosa mestre. Então, né, só para a gente fazer um parênteses aqui. Ele fez uma recordação do seu tempo do grupo escolar, de carteira do grupo escolar, e lembrou com saudade daquele momento, fazendo menção à professora de português, que sempre depois
o auxiliou muito, Dona Terezinha, foi a mestra dele que sempre auxiliava, depois nas leituras, quando ele já não mais enxergava, fazia leitura para ele, né? E naquele momento, vejam que interessante, sabe, né, quem dá aula principalmente, fica daquela forma assim, daquele burburinho da classe, e a professora tão gentilmente falava assim, a hora que vocês quiserem, começamos a aula. E aí, a Dona Terezinha percebia, porque o Jerônimo veio de uma família muito pobre, 10 filhos, quer dizer, 9 irmãos, a mãe dele lavava roupa para fora, o pai parece que era vendedor de bilhete, de loteria, alguma coisa assim, se não me engano. E então era uma família muito pobre, com muitos irmãos, então tinha muita dificuldade. E a Dona Terezinha observava o rosto dele, nos olhos, e percebia que ele estava com fome. E o pensamento dele vagava. E a gente percebe hoje que muitas crianças vão à escola mais pela merenda do que praticamente pelo estudo. E aí, no caso, no Jerônimo não era diferente. Não era diferente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O João Carlos falou que é o milionário José Rico. O João Carlos é o nosso nerd de plantão, né? O Carlos está dizendo, isso não é da minha época. Não sei o que não é da sua época, Carlos. Você nunca estudou? Vou correndo e não posso parar. A Mari já sabe cantar, tá vendo? Vamos lá. Gosto. A Marte está dizendo que é por causa do pai dela. Tá vendo? O Everton também gosta. Tá vendo, gente? A música é cultura. E a música, mesmo, tem quem não gosta da música raiz, né? A música sertaneja raiz, é uma música que a gente fala que é muito sofrida também, né? E a gente percebe, principalmente naquelas... Não esse sertanejo universitário, que agora é diferente, mas a música raiz, a música sertaneja raiz, ela traz assim, sempre traz uma história profunda de reflexão, de muitos pensamentos também, né? Mas vamos seguir a história aqui. Jerônimo chamava-me ela com voz austera. Dona Terezinha então dirigiu o seu Jerônimo e falou assim, Jerônimo, conjugue o verbo andar. Eu me atrapalhava todo quando era inquirido e hoje, cara mestra, percebo que a vida é a nossa melhor escola e o tempo o mais sábio dos professores. Pois, em verdade, eu caminhara durante 20 anos sem jamais ter aprendido a andar. As pernas que correram atrás da bola, que esporearam o cavalo, a captura de uma res extraviada, que correram pelos vales, escalaram montes, para mim simbolizavam simplesmente 2 colunas a sustentar a casa orgânica. Mestra querida, eu não sabia tão somente conjugar o verbo andar. Eu realmente não sabia andar. Não sabia com certeza trilhar o caminho certo. Incoerente com a justiça da reta consciência, a leviandade comandava os meus dias, fazendo com que meus passos tresmalhassem pelas estradas sinuosas da ilusão. Quantas vezes vagara como sonâmbulo, inconsciente por ruas e campos? Tantas vezes, quantas nem sei, deixara-me prender por constrangedoras algemas de preguiça, quando minha mãe, escrava que era dos batedores de lavar roupa, pedia-me com tanta solicitude, filho, vá ao mato mais próximo buscar lenha, para que eu termine de ferver a roupa. Eu corria a me esconder debaixo do catre velho nada mais que a cama. Sim, de tudo me recordo e sinto as lágrimas da saudade se aportarem à concha dos meus olhos tristes. Certamente, o tempo já me espreitava pela janela da dor. E sabia adrentemente que algum dia eu seria matriculado no precioso, quão compreendido colégio do sofrimento. Em 1961, quando a enfermidade, que já trazia embrionária dentro de mim, surgiu à tona, conheci primeiramente o sentido de uma bengala. Logo,
o desconforto das muletas. Em seguida, a cadeira de rodas, a guisa de trono, até que por último o leito em que me vejo até hoje. Se pudesse, diria a todos que me usufruem da preciosa bênção. Se pudesse, diria a todos os que usufruem da preciosa bênção da locomoção própria. Dai às vossas pernas uma direção correta. Não trilhei jamais pela estrada sinuosa dos vícios. Obedecei à vossa consciência quando elas vos apontar o caminho do trabalho e da escola. Não abusei jamais do sinal vermelho da prudência. Parai de quando em vez para apreciardes a beleza de uma flor e afagai com as vossas mãos o cabelo de uma criança. Em tudo sede cautelosos, pois hoje compreendo as palavras do mais sublime viajor que um dia percorreu os caminhos do mundo. Andai pelo caminho estreito que vos conduzirá a Deus, através da porta estreita da renúncia. Se hoje, cara mestra, me pedisse novamente para conjugar o verbo andar, minha resposta seria esta: tenha um pouco mais de paciência. Agora é que estou começando a aprender. Gente, a estrada da vida não é fácil. E ele foi trazendo para nós reflexões muito oportunas. Muito oportunas. Uma situação muito própria logo no começo, quando pedem para ele, a professora, para ele conjugar o verbo andar, ele já falava que ele se atrapalhava por ser chamado. E quantas vezes nós, à custa da nossa fragilidade, à custa da nossa timidez, não temos a coragem de nos apresentar, de nos falar em público. Às vezes as pessoas se sentem constrangidas, e ele foi colocado à prova nesse momento. E ele fala assim, eu me atrapalhava todo quando era inquirido. E ele fala que hoje percebe que a vida é a nossa melhor escola e o tempo o mais sábio dos professores. Gente, olha só, a vida é a nossa melhor escola e o tempo o mais sábio dos professores. Eu costumo dizer que na escola da vida comum, na escola de ensino médio, fundamental, nós podemos encontrar o quê? Lá acontece de uma forma: a gente estuda, a gente aprende a lição e depois a gente passa pelas provas. Na vida é o contrário. Nós passamos pelas provas e depois a gente aprende a lição. Boa noite, Roberto. Boa noite, Clara. Sejam bem-vindos. Então vejam que ele coloca aqui que a melhor escola é a vida e o tempo mais sábio dos professores. O tempo realmente é um professor que nos ensina a ter paciência, nos ensina a ter tolerância, nos ensina a ter resignação, porque o tempo ensina que a gente é um instrumento de uma situação que aconteceu, às vezes, momentos anteriores dessa existência, e a gente fica guardando, às vezes, mágoas, ressentimento, e o tempo consegue, com as mãos generosas da sua passagem, ir apagando aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, desde que a gente também faça a nossa parte, desde que a gente queira aproveitar essa oportunidade. Aproveitar o tempo. O tempo não volta, ele é dinâmico, ele é rápido, e às vezes perdemos tempo desnecessário, como ele falou aqui, que ele coloca para nós aqui também com muita propriedade. É muito claro aqui para a gente que ele fala assim, que, pensando até antes disso, que as pernas para ele tinham outro significado. Ele não dava o Roberto é de Pinhais, Paraná. Seja bem-vindo, Roberto. Seja bem-vindo. Aqui nós temos o nosso pessoal do Brasil inteiro. Tem pessoas dos vários cantos do nosso Brasilzão. Seja bem-vindo também. E ele vai colocar para nós
que ele usava, né, para jogar bola. Jerônimo adorava jogar bola. Corria pelos vales, escalava montes, e para ele as pernas tinham apenas e tão somente a função de sustentar a casa orgânica. E ele já fala assim, que ele não sabia conjugar o verbo andar, só sabia realmente andar. E nessa vida que ele levava, ele não seguia o caminho reto, como estava dizendo. Fazia que seus passos transmalhassem por estradas sinuosas da ilusão. E quantos de nós, não é? Quantos de nós, muitas vezes, não vivemos no mundo de ilusão, não trilhamos as estradas, né, iludidos pelo brilho do seixo que passa, às vezes, pelo brilho do sol, à procura da pedra preciosa, à procura do ouro. Mas muitos de nós nos perdemos no brilho efêmero que passa. Então o Jerônimo, não diferente de nós muitas vezes, ele passou por isso, trilhando por estradas sinuosas e também, olha só que frase interessante, andando como sonâmbulo inconsciente por ruas e campos. E eu lembrei também dessa situação que Dona Léa Fazan, que era dirigente do Centro Espírita, o Consolador aqui de Araraquara, costumeiramente ela dizia para nós, nas suas últimas palestras, sobretudo, irmãos, não andemos distraídos, tomemos consciência da nossa jornada evolutiva, tomemos consciência de que estarmos aqui e agora. Não vamos viver andando, perambulando inconscientemente, vivendo de ilusão. E como ele coloca, né? Deixava-se prender por algemas constrangedoras da preguiça. Gente, não tem mal maior a ser vencido do que a preguiça. Hoje estávamos falando, sobretudo, numa forma de nós domarmos as más inclinações. Boa noite, Betinho, seja bem-vindo. Com uma forma de domar as más inclinações, e a pergunta 909 do Livro dos Espíritos é muito clara. Se o homem conseguiria domar as suas más inclinações. E a resposta é muito simples, fala assim, sem muitos esforços. Mas o que falta para nós é a vontade. E a vontade, ela é antagônica da preguiça. Porque a preguiça, ela nos deixa de uma forma sem ação. E olha que situação que ele fez com a mãe dele. Ele se sentiu algemado pela preguiça quando a mãe, com uma voz de solicitude, como eu falei para vocês, a mãe dele lavava roupa para fora. E as pessoas que lavavam roupa para fora utilizavam procedimentos de bater a roupa, né, em tábuas e também ferviam a roupa para ajudar a desencardir. E pediu para ele que fosse até o mato mais próximo colher lenha para que ajudasse a esquentar o fogão, porque não tinha fogão a gás naquela época. E por conta disso, o que ele fez? Sorrateiramente entrou debaixo da cama para se fazer que não estava lá. Olha só, acredito eu que isso é um remorso que fica ali martelando na cabeça da gente. A mãe pede um favor para a gente, tão gentilmente, a gente vai e se esconde. Então, quantos de nós, muitas vezes, recebendo algum pedido, a gente se esconde. Eu não tenho condição. É um trabalho muito difícil para mim. A gente é campeão em desculpas. Nós não arrumamos uma só sugestão para fazer, mas vamos arrumar 10 outras para não fazer. Quando nos pedem alguma coisa, aliás, tem um ditado que fala assim, quando você tiver que pedir um favor para uma pessoa, peça para uma pessoa que está ocupada. Se você for pedir para uma desocupada, certamente ela vai arrumar 1000 desculpas para não fazer. E aquela que está extremamente ocupada vai arrumar um tempinho dentre essas infindáveis ocupações para te ajudar. Então, é um ditado popular que a gente vê muitas vezes na prática, não é mesmo? E aí ele fala, né, que ele lembra isso tudo com lágrimas de saudade que se aportam às conchas dos olhos tristes. Então tudo isso, essa situação que ele passou, que ele vivenciou na escola,
com toda a dificuldade, com fome, a dificuldade de ser um jovem já assim indolente, não tão compenetrado na sua jornada evolutiva. E aí o grande divisor de águas para Jerônimo, 1961, que ele vai trazer que a enfermidade começa a chegar à porta. E ele chega dizendo que o primeiro instrumento que ele teve que se adaptar foi uma bengala. Da bengala, que era apoiada numa mão só, ele passou para a muleta. Da muleta para a cadeira de rodas, até que finalmente o trono, que ele fala, a cadeira de rodas à guisa de um trono, até que por último o leito em que me vejo até hoje. Se pudesse, diria a todos que usufruem da preciosa bênção da locomoção própria. Essa frase é bom a gente repetir bastante. Nós que temos a grata satisfação de poder andar, de poder ver, de poder falar, a gente tem que agradecer sempre. E ele fala assim para nós: dai às vossas pernas uma direção correta. Não trilhei jamais pela estrada sinuosa dos vícios. Obedecei à vossa consciência quando ela vos aportar o caminho do trabalho e da escola. Olha, esses vícios... Oi, Kelly, boa noite, querida, seja bem-vinda. Esses vícios que o Jerônimo fala não é apenas e tão somente os vícios de ordem material que a gente conhece. Nós trazemos ainda dentro de nós vícios ocultos que a gente não toma consciência ou se faz que não percebe, como da maledicência, como da ira, como da irritabilidade, como do ciúme, da inveja, tantos e tantos outros que a gente traz dentro de nós. Esses vícios também têm que ser combatidos, não apenas os vícios materiais. Então é importante que a gente tome consciência disso. Quando você vê uma pessoa que ela é presa a um vício, e não estamos aqui criticando o vício das pessoas, porque a gente sabe quão difícil é se libertar dos vícios. Não é fácil. É um trabalho que tem que ter muito esforço, muita vontade para que a pessoa consiga se libertar, porque ela acaba ficando escrava, algemada àquilo. Então não podemos criticar quem está preso a esses vícios, mas nós podemos alertar que é o momento de você trocar esses vícios que trazemos ainda por situações saudáveis. Porque imagina, vamos pensar num vício físico. Vamos os mais simples, vai fumar e beber, apenas e tão somente. E as pessoas são viciadas nesses instrumentos, na bebida, no cigarro, por exemplo. Imagina quando ela partir para o plano espiritual. Ela não vai poder usufruir do cigarro e da bebida. Então, se ela for muito apegada à matéria, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar presa a situações e vai se ligar, como a gente vê nas obras espíritas, quantos e quantos espíritos ainda presos aos vícios, e eles vão e se aproximam das pessoas que estão bebendo, que estão fumando. Estou dando esses dois exemplos, tá? E aí, eles como sugadores, eles sugam as energias. Então, às vezes a pessoa está bebendo a 2 ou a 3, acha que está bebendo sozinha, mas tem uns 3 ou 4 junto com ela, absorvendo aquelas energias, que ela acaba emitindo. O cigarro, outros vícios mais. Mas o que a gente pode falar nesse momento é pensar nos nossos vícios que a gente traz de forma ainda dentro de nós. Da maledicência, da impaciência, da intemperança, todos os outros. E trabalharmos para vencer esses vícios, que são difíceis também. Não é fácil você vencer um vício. Passar de uma situação de maledicente para uma pessoa que consegue ver o lado bom das outras pessoas, começar a olhar as posses que o outro tem, sem inveja, mas ficar feliz pela possibilidade que ele conquistou, seja dos bens materiais ou até dos bens espirituais. Pense que a inveja é somente de bens materiais? Não. Nossa, aquela pessoa fala maravilhosamente bem, eu gostaria tanto de ser igual a ele. Sim, mas se esforce, porque ele trilhou um caminho sinuoso até conseguir chegar.
Então, tudo é possível desde que a gente se proponha a dar o primeiro passo, a ter a vontade de vencer as nossas más tendências, as nossas dificuldades, os nossos erros, os nossos vícios. A gente precisa ter essa... E eu lembrei, agora estava falando que lembrei exatamente, que na palestra que eu fiz eu comentei, hoje é sexta-feira e todos nós, quando nos fazemos uma proposta de mudar alguma situação que não estamos felizes, a gente sempre fala assim, segunda-feira eu começo o meu regime, segunda-feira eu mudo o meu hábito alimentar, segunda-feira eu começo a fazer a minha atividade física, segunda-feira eu vou começar aquele livro que está atrasado, né, Flavinha? Então, né, agora lembrei, né, e vale para mim, tá vendo? Não adianta, né? Você fala para o outro e recebe 3 outros. Se você aponta para uma pessoa, vejamos, você está apontando um dedo para uma pessoa, tem 3 outros apontando para você. Então, cuidado com os nossos julgamentos, cuidado com as formas que vamos interpretando atitudes, conceitos das outras pessoas. Então, viu, Flavinha, preciso tomar pé na minha realidade. E aqui, publicamente, eu deixo muito claro a vocês que eu não consegui implementar a minha meta de um capítulo por dia. Surgiram compromissos profissionais, não justifica, tá? Que tempo é questão de prioridade, então não estou me justificando, já estou aproveitando para fazer o meia-culpa. Então, tempo é uma questão de prioridade. Então, só estou explicando para vocês que eu não não consegui ainda fazer o meu projeto do jeito que eu queria fazer. Mas eu vou fazer, não a partir de segunda, tá? A partir de hoje, tá? Não é segunda, não é amanhã. Amanhã depois da live que eu vou fazer e para o resto da vida. Não, é hoje. Quem quer mudar, começa hoje, não espera amanhã, não espera segunda-feira. É muito fácil, né? A gente vai jogando de segunda em segunda e a gente nunca começa na primeira. Nós somos campeões de segunda-feiras. Segunda-feira, né? Então está na hora da gente mudar o foco, mudar o nosso objetivo de vida. Vou ler o capítulo sim, Flavinha, prometo. Prometo para você não, para mim. Porque se eu quiser falar para vocês que eu li, ninguém vai saber se eu li. A não ser que eu pegar a live aqui, abrir a live e ficar lendo. O livro do Jerônimo eu estou sendo forçado, obrigado a ler. Mas é uma outra realidade. Não estou sendo forçado, estou fazendo com muito amor, com muito carinho e muito prazer. Tá? Ainda mais porque realmente traz reflexões muito oportunas. E olha só que interessante também, continuando essa linha de raciocínio. Não abusei jamais do sinal vermelho da prudência. Olha só. Sinal vermelho da prudência, a gente tem que ser prudente. Prudente nas nossas reflexões, nas nossas atitudes, nos nossos julgamentos. Porque muitas vezes a gente faz um sistema de comparação. Eu vou comparar a minha vida com a do outro. Por mais que eu esteja na mesma situação do outro, o outro é um ser individual. Ele traz uma outra roupagem, ele traz uma outra experiência diferente da nossa. Por mais que eu esteja na mesma condição de evolução espiritual do que uma outra pessoa, o que vai acabar acontecendo? Ele é uma pessoa diferente de mim. Não, nem o João Carlos, eu vou falar para você, não é obrigação nem um compromisso, sabe? Para mim é prazer. Então, quando a gente faz com prazer, não se torna nem obrigação nem compromisso. O livro, sim. O livro já é um compromisso para comigo mesmo. Nesse sentido, sim. Nesse sentido, eu concordo plenamente com você. Então, fazermos a prudência, sermos prudentes. E tem uma passagem do Evangelho que fala, sejais dóceis como as pombas, mas prudente como as serpentes. Então, a gente tem que ser prudente. A gente não pode aceitar tudo que vão falando para a gente. Não. A prudência, análise criteriosa, em cima de um conceito baseado na doutrina espírita, não em cima de achismos, em cima disso, daquilo. É importante que a gente tenha consciência da nossa real situação espiritual. E além disso ele vai dizer também, parai de quando em vez, para apreciardes a beleza de uma flor, afagai com as vossas mãos o cabelo de uma criança. Então, olha, também, do mesmo modo que ele fala para a gente ser prudente,
ele fala, para um pouco, olha o pôr do sol, olha uma lua, olha o céu estrelado. Poxa, mas eu não tenho o céu estrelado. Olha uma flor. Afague o cabelo, a cabeça de uma criança. É ter a oportunidade de fazer isso que ele, por exemplo, não tinha. Ele não tinha oportunidade de ver a beleza de uma flor depois que ele perdeu a visão. Então, quantas e quantas coisas nós temos a agradecer essa oportunidade que Deus nos concedeu a cada um de nós. E ele continua dizendo, em tudo sede cautelosos, pois hoje compreendo as palavras do mais sublime viajor que um dia percorreu os caminhos do mundo. Quem é esse sublime viajor? Nosso Mestre Jesus. Andai pelo caminho estreito, que vos conduzirá a Deus através da porta estreita da renúncia. A porta estreita é difícil. Você começar um projeto, eu sempre digo, começar um projeto é fácil. Continuar o projeto é difícil, mas concluir é sacrificar-se. Concluir, chegar ao fim de um projeto que você faz, é realmente sacrificar-se. E isso não estamos apenas e tão somente falando de uma série, de umas lives, uma série de livros que a gente está lendo, ou uma palestra, nada disso. Esse compromisso de passarmos pela porta estreita, da renúncia, renunciarmos muitas vezes um prazer terreno que é efêmero, em busca da nossa passarmos pela porta estreita para que a gente consiga, com renúncia, com resignação, com beneficência em favor dos irmãos queridos, chegar aonde a gente precisa chegar. É claro que não significa que a gente vai chegar tranquilo e sereno, evoluído já na condição de um espírito puro, condicionado a habitar um mundo feliz. Não. Temos muito chão, muita lenha para queimar, como eu falei na minha live, com minha palestra de hoje. Não é somente nesta encarnação que a gente vai se transformar de espírito endividado em espírito puro, né? Eu já uma vez até brinquei com a Flavinha, né? Nós somos espíritos puros, puramente comprometidos com a nossa encarnação. Não é por aí, né? Não dá para se achar que a gente, tendo 5 minutos de doutrina espírita, já sabemos tudo. Sabemos nada. Nós aqui, na verdade, somos meros repetidores. Como Lucas Gabriel costuma dizer, um verdadeiro papagaio de pirata. Repete aquilo que de tanto ouvir o papagaio repete. Não significa que aquilo que está falando já faz parte da sua vivência, já faz parte da sua evolução espiritual. Mas, a partir do momento de que estamos ouvindo costumeiramente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, um dia, de tanto ouvirmos aquilo que estamos repetindo, que não é nosso, a gente vai certamente fazer aquilo integrante de cada um de nós. E isso é muito importante. E aí ele vai finalizar, né, como já tinha dito, mas repetindo. Se hoje, cara mestra, me pedisse novamente para conjugar o verbo andar, minha resposta ainda seria esta. Tenha um pouco mais de paciência. Agora que estou começando a aprender. Então é verdade, né? Aprender. Andar não significa realmente caminhar. E a estrada que ele traz para nós é uma estrada talvez não muito agradável, mas o que eu costumo sempre dizer, é mais fácil trilhar uma estrada olhando para o céu, para o sol, para a lua, para as estrelas, por maior que seja o nosso peso, por maior que seja o nosso fardo, por maior que sejam as dores e dificuldades, do que se a gente curvar a nossa fronte para o solo. Certamente, o peso vai ser muito maior se a gente curvar a nossa fronte para o solo, do que se a gente olhar para o céu, olhar para as estrelas, olhar um sol, o pôr do sol, o nascer, olhar uma flor, olhar uma criança. Então, temos os nossos pesos. E trago aqui também uma reflexão que a Dora do Café com o Evangelho fez conosco pelo Encontro Espírita, e ela falou com muita propriedade que quando Jesus falava assim, tomai sobre vós o meu jugo que é leve e suave, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Essa passagem parece, tomada ao pé da letra, daria para entender que Jesus, se a gente seguir o que Jesus recomendou, ele tiraria todos os nossos pesos, as nossas obrigações,
as nossas, como é que fala? Os nossos fardos que nós temos que carregar. E não é isso. As nossas provas, as nossas expiações, nós vamos ter que passar, nós vamos ter que carregar. O que nós vamos ter condição de rogar ao nosso Mestre Jesus é que Ele nos tire o peso extra que nós vamos carregando, colocando nas nossas costas, seja por meio de mágoas, ressentimentos, de situações mal resolvidas que a gente vai trazendo de outras vidas ou desta. Gente, está na hora da gente acordar. Ou vocês acham que nós não temos débitos nenhum? Então, não vamos acumular mais. A gente já tem um carnê grande para pagar. O boleto é enorme. E Deus, com a sabedoria infinita, a misericórdia dele, nos permitiu pagar isso em suaves prestações. Mas não dá para a gente acumular mais dívida. Chegou a hora, chega. Tá? Não vamos comprar mais nada agora. Daqui para frente vamos só pagar. Não sei quando a gente vai terminar de pagar, mas não, pelo amor de Deus, não acumule mais. Não acumule inimizades, não acumule ressentimentos. Não entre em brigas que não valem a pena. Vamos mudar o foco. Vamos sair dessa zona cinzenta que a gente ainda traz dentro de nós e vamos buscar a luz do crescimento e a luz do sol. E por dizer do sol, que na verdade é a mensagem. Lembrei do sol agora que eu vi quando eu virei a mensagem. A próxima mensagem da nossa próxima segunda-feira é o sol. Tá bom? Então agora, nesse exato momento, agradeço de coração a cada um de vocês que esteve com a gente, que está aí conosco. Aqueles que vieram, precisaram sair, obviamente, têm os seus compromissos. Aqueles que estão aqui conosco, aqueles que vão assistir essa live depois. Minha eterna gratidão por estarmos juntos neste projeto que eu sempre digo, que não é meu, que não é da Martiele, que não é da Ana Paula, mas é de todos nós. É um projeto que serve para agregar a todos nós não estamos aqui por acaso. Nossa querida Abi chegou agora, chegou para a prece, querida, tá vendo que bom? Gratidão por aquela live de hoje, foi muito gratificante a gente ter entrado na sua live, tanto eu como a Flavinha, e foi muito bom, viu, querida? E aproveita que você chegou na hora das nossas preces, então vai ver sim bem, vai ver que a história é muito boa, muito tocante. Pegue essa estrada e siga. Caminhe, ande, refletindo, tá bom? Então, queridos, vamos agora colocar a nossa prece, nossa música da Ave Maria e vamos fazer as nossas vibrações. E assim, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, vamos fechar os nossos olhos, vamos tomar uma inspiração profunda, relaxar, tentando tirar do íntimo do nosso coração todos aqueles sentimentos que não agregam, ansiedade, síndromes, angústias, dores, que esta melodia possa penetrar nos nossos ouvidos e chegar no íntimo do nosso coração. E como num baile de músicas suaves, envolve todo no ambiente do nosso coração. E vai tirando todos aqueles sentimentos que não fazem bem, e vai preenchendo de paz, de saúde, de alegrias espirituais. Vai envolvendo a cada parte do nosso corpo também. Nós vamos sentindo uma energia suave que vai nos envolvendo do alto da nossa cabeça, descendo suavemente pelo nosso rosto, pelos nossos ombros, pelo nosso tronco. Vai envolvendo os nossos braços, as nossas pernas, como um halo de luz, uma luz suave. E cada um imagina a luz da sua cor preferida. Imagina o seu corpo envolto nesta luz, que vai transmitindo toda a energia de paz, harmonia,
alegrias espirituais. Os nossos protetores queridos, nossos anjos de guarda, certamente estão nos auxiliando neste momento. E que a gente recebe essa energia da espiritualidade superior como se a gente estivesse recebendo um passe espiritual neste momento. Quantas bênçãos podemos agradecer ao nosso Pai Celeste, a Jesus, o nosso Mestre, que está sempre nos amparando, nos abençoando. E vamos sentindo essa energia pulsar de forma radiante e luminosa e vai se espalhando por cada cômodo, cada canto da nossa casa, envolvendo todo o ambiente do nosso lar. E o nosso lar, nesse momento, se transforma num farol que vai irradiando luz, bênçãos divinas por toda a vizinhança. À maneira do Evangelho no lar, sentimos essas emanações fluídicas, comandadas pelo nosso Mestre Jesus e pelos nossos mentores queridos. Se conosco, Mestre. Ampare a cada um de nós que está aqui nesta live, ampare aqueles irmãos que vão chegar depois. Cada um de nós, certamente, traz no seu íntimo um pedido, possa ele ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Proteja também, Senhor, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aquelas pessoas que trazemos em nosso pensamento neste momento. Ampare os médicos, atendentes, enfermeiros, que estão sempre na linha de frente, cuidando de tantos corações que chegam aflitos aos hospitais. Dê também, Mestre, a cura espiritual e o socorro físico para aqueles irmãos que estão sofrendo, de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. E aqueles outros que estão partindo para o plano espiritual possam ser recebidos, possam ser acolhidos com muito amor, com muito carinho, e que seus familiares que aqui ficaram possam ter a bênção da consolação prometida pelo nosso Mestre Jesus. Rogamos, Mestre, pelos doentes também que estão em seus lares, pelos velhinhos nos asilos, pelas crianças desamparadas, pelos sem-teto, pelos nossos irmãos presidiários. Agradecemos imensamente a Jerônimo Mendonça, que tão gentilmente trouxe essas mensagens, histórias de sua vida para as nossas reflexões. Que bom poder compartilhar conosco, querido amigo, dessas mensagens edificantes. Agradecidos a Dr. Bezerra de Menezes, a equipe médica espiritual, a quem rogamos a fluidificação dessas águas que colocamos, que elas possam receber o remédio de acordo com a necessidade de cada um de nós. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, agradecidos por cada um de vocês, corações queridos, que estão sempre conosco nesta linha de pensamento e coração, irmanados num pensamento que une a todos nós. Temos a agradecer dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradeço a cada um de vocês e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Que nós tenhamos uma noite de paz, de harmonia e muitas alegrias espirituais. E um excelente final de semana com muito amor no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração. Até segunda-feira aqui pelo Momentos com Jerônimo Mendonça e amanhã, aqueles que puderem, às 8, no lançamento do E para o Resto da Vida. 8 da manhã estaremos dando início a este projeto. Um beijo no coração de vocês, de todos, e até lá. Tchau, gente.